Oi, pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo de correção. Agora está um pouquinho melhor porque consegui uma maneira de ter a apostila aqui no computador. Então vou parar de sofrer com aquela questão de ficar escaneando, né, para a qualidade não saía bom, ficava tudo torto, muito clarinho, não dava para enxergar muito bem. Então isso vai melhorar bastante agora, tá bom? Hoje, gente, eu estou usando, eu não queria pôr a apostila de vocês, a minha apostila aqui que tem as respostas. Eu queria colocar de vocês para a gente ir fazendo junto, porque até isso vai ser possível. Eu vou conseguir escrever, né, com vocês, escrever, grifar, mas hoje a plataforma que eu utilizo para gravar o vídeo, ela tá dando uns problemas. Então tem momentos que eu quero utilizar alguns recursos, como grifar, por exemplo, ou escrever, e eles estão sumindo, porque, né, já vem um comunicado que está dando problema nessa plataforma. Mas, então vamos lá, vamos na medida do possível hoje, ver o que eu consigo fazer. Mas já está bem melhor, né? Gente, eu gostaria que vocês não ficassem apenas, olhei a resposta e vou correr no vídeo. Vão prestar atenção na explicação. Aqui tem muito conteúdo gramatical, né? É necessário entender o processo, o que tem que ser analisado, tá bom? Então, não é simplesmente conferir com o que eu respondi, é entender. Eu estou levando muito a sério. Eu fico aqui falando, gesticulando, como se eu estivesse vendo vocês, como se eu estivesse na sala, né, dando a minha aula. Por isso, eu peço muito a colaboração. Se eu der exemplos e não conseguir digitar aqui pelo problema que eu já disse, anotem, sabe? Quando eu dou informações a mais que não estão escritas aqui, vão fazendo anotações nessa parte em branco, né, que a apostila é proposital, esse espaço é realmente para que as anotações sejam feitas aqui, combinado? Bom, vamos começar então. Leia a tira reproduzida a seguir, observe o emprego de vários tipos de sujeitos nas orações do dia a dia. Então, droga, eu sabia que isso ia acontecer. O que houve? Acabaram de gastar todos os flocos de neve. Gente, o que nós observamos? No primeiro quadrinho tem apenas 4 floquinhos de neve, né? Porque já estava parando de nevar. Para definitivamente e ele acha que gastaram os flocos de neve. Olha, o que faz o menino pensar que os flocos de neve foram gastos? O fato de ter parado de nevar, né? Porque parou de nevar, ele achou que gastaram todos. 2. Releia a fala do primeiro quadrinho. Eu sabia que isso ia acontecer. Levando-se em conta os verbos, quantas orações há nessa fala? Bom, essa é uma matéria de sujeito e predicado, né, em que nós analisamos a oração, e para ser oração tem que ter verbo. É a primeira regra. Não existe oração sem verbo, tem que ter o verbo. E dependendo do número de verbos que aparecem em uma frase, em um período, né? Período é praticamente a mesma coisa que uma frase. É o número de orações. Se tem 3 verbos, tem 3 orações. Se tem um verbo, tem apenas uma, e assim por diante. Levando-se em conta os verbos, quantas orações há nessa fala? 2 orações. Por quê, pessoal? Olha aqui, vou tentar, vamos ver se vai funcionar. Porque eu tenho o verbo sabia e também lá, sumiu, deu problema, tá bom? E a locução ia acontecer. Então, grifem aí vocês o sabia e junto aqui, ia acontecer. Eu não posso contar o ia, um verbo, e o acontecer outro. Não, aqui é uma locução verbal em que a informação central está no verbo acontecer. O verbo ir é um verbinho auxiliar. Então, os dois eu conto como um só. Sendo assim, olha a resposta. Quantas orações há nessa fala? 2 orações. Quem respondeu só assim, ó, tá excelente. É que aqui eles colocam bem completinho.
aí vem a explicação. Uma oração, ó, uma em torno do verbo saber. Outra em torno da locução verbal ia acontecer. Tudo bem? E agora vem, a qual sujeito o verbo sabia se refere? Lembra que para achar o sujeito, nós temos que fazer a pergunta para o verbo? Então, nós perguntamos, quem sabia que isso ia acontecer? Eu. Então, o eu, lá, é o sujeito do verbo saber. A qual sujeito o verbo sabia se refere? Ao sujeito eu. Talvez, né, alguém aqui pode ter escrito assim, é um sujeito simples. Ok, é um sujeito simples, só tem um núcleo, que é a palavrinha eu, né? Mas não deixem de colocar isso aqui. A locução verbal ia acontecer se refere a qual termo da oração? Termo quer dizer palavra. Então, essa aqui eu não estou deixando vocês verem a resposta, né? Não subi aqui a página ainda. Ele se refere a qual termo da oração? Vamos perguntar. O que ia acontecer? Ó, tem que sempre perguntar para o verbo. O que ia acontecer? Isso. Então, ele se refere à palavrinha isso. E agora que já apareceu, como se classificam os sujeitos dessa fala? Agora sim, ó, aqui ele não perguntou o tipo, como ele se classifica. Eu disse que poderia ter colocado, que é um sujeito simples, ou isso também. Então, olha a resposta, os dois são sujeitos simples, porque tem apenas um núcleo, uma única palavrinha que é central. Tudo bem? Lembra disso, né? Sujeito simples é aquele formado por apenas um núcleo. C. No terceiro quadrinho, foi empregado um tipo de sujeito que reforça a ideia da ingenuidade ou do desconhecimento do menino sobre o que aconteceu com os flocos de neve. Identifique o verbo e indique a que tipo de sujeito ele se refere. Vamos voltar lá, ó, no terceiro quadrinho. Acabaram de gastar todos os flocos de neve, né? Nós temos aqui uma locução verbal, acabaram de gastar. O exercício pediu, identifique o verbo. Então, né, nós temos aqui o acabaram de gastar. E ele pergunta, indique a que tipo de sujeito ele se refere. Gente, eu pergunto assim, quem acabaram de gastar todos os flocos de neve? Quem? Quem acabaram de gastar? Dúvida, não é? Ah, eles, professora. Eles quem? Então, quando existe essa dúvida, alguém, eles quem? Isso é o sujeito indeterminado, não é? É aquele que não dá para determinar, não dá para saber quem é. Tá aqui a resposta. Então, identifique o verbo. Na verdade, como eu disse, ó, é uma locução verbal. Acabaram de gastar. E depois indique a que tipo de sujeito ele se refere. Se refere a um sujeito indeterminado, ok? Alguém, eles acabaram de gastar. Eles quem? Não sei, né? Continuando. Página 80, explica o que é uma oração sem sujeito, né? Há livros que chamam de sujeito inexistente, quer dizer, não existe sujeito. E tem as regrinhas, vamos retomar para relembrar. Eu coloquei um vídeo com aquele professor loucão explicando para vocês, né? Mas agora vamos fazer então uma revisãozinha. Nós vamos ter oração sem sujeito quando, né, aparecer o verbo haver no sentido de existir. Quando ele tiver o mesmo sentido. Então, não há muito espaço para filmes. É a mesma coisa que dizer não existe muito espaço para filmes. Quando o verbo haver tiver esse sentido do verbo existir, é uma oração sem sujeito. Olha o que está marcado aqui, ó. Tudo, a frase inteirinha é um predicado, não tem um sujeito. Outro exemplo, não houve registro de tumultos. É a mesma coisa que dizer não existiu
registro de tumultos. Olha lá, é o haver no sentido de existir. Tudo é predicado. Essa oração é sem sujeito, não tem sujeito. Então, aqui no presente, no passado, no futuro também é possível. Haverá dias em que você se sentirá muito desanimado. Quer dizer, existirá dias, olha, o haver com o mesmo significado do existir. Então, é a primeira regrinha. Verbo haver, quando tem o mesmo significado do verbo existir, se ele aparecer numa oração, significa que essa oração não tem sujeito. Outro item para vocês analisarem, ó. O verbo haver de novo, só que agora, então grifem, olha, grifem aqui, verbo haver no sentido de existir. O meu não está parando grifado, tá vendo? Por causa do problema na plataforma. Grifem. Depois, o outro item, o verbo haver indicando o tempo decorrido, quer dizer, tempo que já passou. Há muito tempo o povo espera leis mais justas, quer dizer, faz tempo que isso está acontecendo, já é um tempo que passou. Nesse sentido, o verbo fica no singular e significa que a oração não tem sujeito, tá bom? Verbo haver. Olha outro exemplo, olhem essa questão aqui, ó. Na linguagem do dia a dia, é comum usarmos o verbo fazer também para indicar tempo decorrido, né? Também um tempo que já passou. Faz muito tempo que trabalho nesta empresa. Ó, já é um tempo que já passou. Faz 3 anos que ele não visita os pais. Gente, o que vocês têm que prestar atenção? O verbo fazer, quando ele indica um tempo que já passou, não fazer no sentido de ação, né? Por exemplo, professor, eu fiz a tarefa, eu fiz. Aí é o verbo fazer no sentido de ação. Aqui não é no sentido de uma ação, é no sentido de tempo decorrido, tempo que já passou. Gente, regra importante, não importa que aqui é plural, olha, 3 anos. O verbo fazer tem que continuar no singular. Às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, fazem, olha o que eu estou falando, fazem no plural, fazem 5 anos que eu estudo nessa escola. Não. Professora, 5 anos é plural, então eu uso fazem. Não. 5 anos é plural, né? É mais de um, só que é o verbo fazer no sentido de tempo que já passou. Então, o correto é dizer faz 5 anos, ok? Faz. Outro sentido, olha, aqui eu dei uma informação a mais para vocês, vocês podem anotar isso aqui do lado. Verbo fazer, quando indica tempo decorrido, deve ser sempre usado no singular. Vou repetir. Verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, deve ser sempre usado no singular. Verbo haver também, sempre no singular. Vamos lá. E outra coisa, significa que não tem sujeito na minha oração. Próximo, grifem o outro pontinho, também que vai mostrar que não tem sujeito. Orações construídas com verbos ou expressões que indicam fenômenos da natureza. Então, toda vez que usar verbinhos que indicam fenômeno da natureza, quer dizer, não vai ter sujeito. Olha exemplos, entardecer, nevar, gear, fazer calor, fazer frio, ventar, anoitecer, trovejar, vai embora, tá? Então, choveu muito neste verão. Nós não vamos perguntar quem choveu. Não, é um fenômeno da natureza. Chove, professora, Deus faz chover. Sim, concordo, só que aqui não está escrito Deus faz chover. Que aí nós perguntaríamos, quem faz chover? Deus. Aqui não está escrito, apenas choveu muito neste verão. Então, eu não tenho como perguntar quem choveu. Então, é uma oração sem sujeito. Faz um frio
Fora do normal nesta época do ano, nós vamos perguntar quem faz um frio fora do normal? Não, não tem nem como perguntar. Então, fazer frio indica um fenômeno da natureza, não é esse sentido aqui do de cima, tá? Seria fazer frio. Ventava, outro fenômeno da natureza. Ninguém vai perguntar quem ventava fortemente durante o show, o que ventar. Não. Então, como não tem como atribuir essa ação a alguém, não tem sujeito. Então, é mais um fato para não ter sujeito na oração. Observe que nas orações sem sujeito, o verbo somente pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então, oração sem sujeito, ó, não vai aparecer choveram muito neste verão. Não vamos pôr no plural. Fazem 3 anos, fazem muito tempo. Não, singular. Hão muito tempo, não há. Haverão dias, não haverá. Então, toda vez que for oração sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular, por ser considerado verbo impessoal. Verbo impessoal quer dizer, não tem pessoa que pratica essa ação. Tudo bem? Continuando. Outro caso, outro item para vocês grifarem, quando nós não vamos ter sujeito, com o verbo ser, indicando tempo e distância, tá? Nesse caso, ele pode ser empregado no plural. O verbo ser, ele vai para o plural. Agora, os que indicam o fenômeno da natureza, o fazer e o haver, não. O verbo ser pode, só que não vai ter sujeito. É 1 quilômetro até minha casa. Gente, eu não tenho nem o que perguntar. 1 quilômetro é o sujeito? Não. Então, é 1 quilômetro está indicando distância. Então, se o verbo ser, ó, o está indicando a distância, não tem sujeito. São 300 quilômetros, mesma coisa, indicando distância. Olha a regrinha, ser, quando indica tempo e distância, ele pode ficar no singular ou no plural. Aqui ele está no singular, porque eu me refiro a 1 quilômetro. 1 quilômetro é. No de baixo fica no plural, porque é um número plural. Olha aqui, 300. São 300 quilômetros. Então, não tem sujeito quando ele indica tempo e distância, mas ele admite o singular e o plural. Depende do numeral que ele acompanha. E, para terminar, né, a explicaçãozinha, e aí nós vamos para o exercício. Assim, podemos concluir que nas orações sem sujeito, os verbos geralmente estão na terceira pessoa do singular. Lembra? Fazer, haver e verbos que indicam o fenômeno da natureza. Com exceção do verbo ser, quando ele indicar distância, tempo. E olha também o que pode entrar quando se fala em tempo. Hora e data. Aqui, olha, ele só indicou distância, né? Nesses 2 exemplos. Agora, nós vamos ver aqui exemplos com distância e com tempo. Quer dizer que ele só indicou distância. Agora, nós vamos ver ele indicando tempo. É 1 quilômetro de distância. Fica no singular porque é 1 quilômetro. Isso é singular. Se eu coloco 5 quilômetros, 5 é plural. Então, o verbo fica são 5 quilômetros. Nada de falar, é 5 quilômetros até na minha casa. São 5 quilômetros. Quando indica a hora, é 1 hora. 1 é singular. Passou de 1, os números indicam plural, então eu vou pôr o são. São 2 horas, são 3 horas, são 5:30 e assim por diante. Esse aqui muita gente estranha porque ninguém usa. Olha que legal. É 1º de abril. Fica no singular porque primeiro é singular. É 1 de abril, é 1º de abril.
Olha quando o número da ideia de plural. São 25 de dezembro. Hoje, pessoal, olha, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, né? Hoje é dia, para mim, hoje é dia 23. Então, eu digo, são 23 de junho. Ninguém fala, não é verdade? Todo mundo diz, é 23 de junho. Hoje é dia 23. Não, hoje são 23 de junho. Bom? E agora vamos corrigir esse exercício da página 81. Observe na tira a seguir o emprego de oração sem sujeito. Há quanto tempo está procurando emprego? Já faz uma sola. Puxa, e do que você está vivendo? De outra sola. Então, no primeiro e no segundo quadrinhos, os verbos haver e fazer são usados em orações sem sujeito. Ó, há quanto tempo, né? Aqui é o verbo haver no sentido de tempo decorrido, gente. E já faz uma sola. É o verbo fazer também no sentido de tempo decorrido. Explique por que essas orações são consideradas sem sujeito. Aqui, ó, elas são consideradas orações sem sujeito porque os verbos haver e fazer são empregados para indicar tempo decorrido. E nesses casos, são considerados verbos impessoais. Nem precisaria ter colocado esse finalzinho. Até aqui, ó. Então, por que é oração sem sujeito? Porque o verbo haver e fazer estão indicando o tempo decorrido, ou seja, tempo que já passou. Quer dizer, faz um tempão que ele está à procura de emprego. No segundo quadrinho, a personagem diz, já faz uma sola. O que significa essa frase? Que isso já dura muito tempo, né? Já faz uma sola. Nossa, gente, já faz uma sola que nós estamos em quarentena, né? Então, ó, já faz bastante tempo. Não tanto como aqui, né? Mas é nesse sentido. E terminamos, então, o exercício da página 81. Vamos agora para o exercício da página 82. Isso aqui é importante. Deixa eu fazer uma pausinha e explicar isso para vocês. Usos do verbo haver. Segundo as regras da gramática normativa, deve-se empregar o verbo haver na terceira pessoa do singular, não vimos isso? Sempre que ele tiver o sentido de existir. Então, olha o exemplo. Há saídas de emergência na frente, nos dois lados e atrás. É a mesma coisa que dizer existem saídas de emergência. O existir pode ir para o plural, normal. Tá vendo o que eu fiz aqui? Existem saídas de emergência. Só que o verbo haver não. Ele tem que ficar no singular. Aí vem, entretanto, nos usos mais espontâneos e, portanto, menos monitorados da língua, outras construções, diferentes da orientada nas gramáticas, são empregadas pelos falantes. Vamos lá, então, olha o que nós costumamos fazer no nosso dia a dia. Observe a construção de uma letra de canção popular, né, produzida em linguagem mais espontânea, em linguagem informal. Observe que nela o verbo destacado, que não é o verbo haver, tem o sentido de existir. Então, tem dias que a gente olha para si. O tem, aqui tem o sentido do existir, igualzinho ao verbo haver. Então, é dificilmente conversando no dia a dia, você escuta alguém falar, ai, há dias que eu me sinto tão cansada. Não, as pessoas vão fazer assim, ó, tem dias que eu me sinto tão cansada, né? Existe uma preferência em usar o verbo ter no lugar do verbo haver, tá? Então, vamos lá. Na linguagem informal, o verbo haver é substituído, legal, ó, grifa isso, é substituído pelo verbo ter. Agora vamos, leia o título de uma notícia sobre futebol. Então vamos lá. Não tem jogo fácil, afirma Eutrópio após vitória da Chapecoense sobre o Criciúma. Que nome, hein, gente? Eutrópio.
é o nome do treinador. Então, Chapecoense é um time de futebol e Criciúma também. Os meninos devem saber, os que gostam de futebol. Não tem jogo fácil, afirma Eutrópio após a vitória da Chapecoense. Observe que o título traz uma parte da fala do treinador, Vinícius Eutrópio. Não tem jogo fácil. Como se deveria escrevê-la segundo as regras da gramática? Essa aqui eu vi, nossa, muita gente acertou. Segundo, né, o tem, aqui está mostrando a informalidade. Vamos por obedecendo a gramática normativa, aquela correta, certinha? Não há jogo fácil. Olha aqui, ó, não há. Ou então, não existe jogo fácil. Certo? Então, é isso, pessoal. Aqui embaixo, né, vem o quadro que organiza os conteúdos estudados no capítulo, que vocês sabem que eu adoro esse quadrinho, porque eu tenho que bater o olho nele e ir voltando na minha memória aqui tudo que eu estudei. Então, como as orações podem ser organizadas? Existem oração sem sujeito, né, que vai acontecer por meio de verbos impessoais, haver, fazer, verbo ser, não é? Como nós vimos. E existe a oração com sujeito e predicado. Quais são os tipos de sujeito? O simples, que é aquele que tem apenas um núcleo. O composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Então, nesses aqui, o simples e o composto, o sujeito aparece escrito na frase, na oração. Agora, o subentendido e o indeterminado, eles não aparecem escritos. Assim como a oração sem sujeito, né? A frase, a oração inteirinha vai ser predicado e o sujeito, no subentendido, lembra? É a mesma coisa que sujeito oculto ou então sujeito desinicial. Ele não aparece, mas eu sei quem é. Um exemplo, fomos ao cinema. Quem fomos ao cinema? Nós. Eu sei quem é esse nós. Eu com mais alguém. O indeterminado, ele não aparece e nós também não conseguimos identificá-lo, não é possível determiná-lo. Lembra lá, por exemplo, venderam toda a mercadoria. Quem venderam? Alguém. Eles, nós não sabemos quem, não dá para determinar, tudo bem? Então, apenas o simples e o composto dá para separar na frase e falar, ó, isso aqui é o sujeito, esse restante é o predicado. Só dá para fazer isso com o simples e o composto. O subentendido e indeterminado, tudo é predicado, né? Eu tenho que, num exercício, né, por exemplo, eu tenho que escrever embaixo, tudo predicado, e marcar sujeito subentendido, oculto, nós, né, de acordo com o exemplo que eu dei. O indeterminado, eu não sei se vocês se lembram, eu marcava ele com um sinal de interrogação, quer dizer, uma dúvida. Quem que é? Não sei. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ficado bastante claro, que vocês tenham paciência para assistir o vídeo todo, tá? Porque isso é importantíssimo. Um beijo, meus amores, e até mais.